Deixa nos comentários se gostam desse conteúdo. Vamos para mais uma história misteriosa. Havia uma pequena cidade localizada próxima a uma floresta densa e sombria. Nessa cidade, existia uma lenda perturbadora conhecida como o Sussurro da Meia-Noite. Dizia que, quando a lua estava cheia e a escuridão da noite era intensa, os moradores podiam ouvir sussurros misteriosos ecoando pelas ruas vazias. A lenda contava que, há muitos anos, uma bruxa sinistra e amaldiçoada vivia na floresta. Ela era conhecida como Lídia, a tecelã de pesadelos. Segundo a história, Lídia costumava tecer fios negros e sombrios durante a noite, envolvendo-os com as almas perdidas dos habitantes da cidade. Aqueles que eram tocados pelos fios de Lídia eram condenados a viver eternamente assombrados por pesadelos terríveis. Durante a noite, os sussurros sinistros eram um aviso sombrio de que a bruxa estava tecendo suas teias de tormento. As pessoas da cidade evitavam sair de suas casas durante as noites de lua cheia, com medo de se tornarem vítimas dos sussurros assombrosos. Acredita-se que os sussurros continham as vozes das almas atormentadas e, ao ouvi-los, a maldição da tecelã de pesadelo se espalhava, aprisionando-os em um ciclo interminável de terror. A lenda contava que, há muitos anos, uma bruxa sinistra e amaldiçoada vivia na floresta. Ela era conhecida como Lídia, a tecelã de pesadelos. Segundo a história, Lídia costumava tecer fios negros e sombrios durante a noite, envolvendo-os com as almas perdidas dos habitantes da cidade. Aqueles que eram tocados pelos fios de Lídia eram condenados a viver eternamente assombrados por pesadelos terríveis. Durante a noite, os sussurros sinistros eram um aviso sombrio de que a bruxa estava tecendo suas teias de tormento. As pessoas da cidade evitavam sair de suas casas durante as noites de lua cheia, com medo de se tornarem vítimas dos sussurros assombrosos. Acredita-se que os sussurros continham as vozes das almas atormentadas e, ao ouvi-los, a maldição da tecelã de pesadelo se espalhava, aprisionando-os em um ciclo interminável de terror. Na noite escolhida, eles adentraram a floresta, cada passo enchendo-os de apreensão. A atmosfera estava carregada de tensão enquanto se afastavam das luzes da cidade. Quando a lua estava alta no céu, os sussurros começaram a ecoar ao redor deles, como um coro de vozes desesperadas. Enquanto continuavam avançando, os jovens notaram uma cabana dilapidada à distância. Eles se aproximaram com cautela e, ao entrarem, encontraram um tear antigo no centro da sala. Era o famoso tear da tecelã de pesadelos. Movidos por curiosidade e um misto de medo, os jovens começaram a investigar o tear. No entanto, a atmosfera ao redor deles tornou-se cada vez mais pesada, e os sussurros se intensificaram. Em um momento de imprudência, um dos jovens tocou uma das meadas negras penduradas no tear, liberando uma energia maligna. A cabana tremeu e sombras grotescas surgiram das paredes. A figura de Lídia, a tecelã de pesadelos, emergiu das sombras, com olhos brilhantes e um sorriso macabro. Ela avançou em direção aos jovens, e o terror encheu o ar. Desesperados para escapar da maldição, os jovens lutaram contra Lídia e correram para fora da cabana. Eles correram pela floresta escura, perseguidos pelos sussurros assustadores. Por fim, conseguiram retornar à segurança da cidade, mas os eventos daquela noite assombrariam suas memórias para sempre. A lenda do sussurro da meia-noite ganhou ainda mais força depois que o grupo de jovens compartilhou sua experiência aterradora. Os moradores da cidade passaram a levar a lenda mais a sério, tomando precauções e usando amuletos de proteção. Com o passar dos anos, a lenda do sussurro da meia-noite se tornou um conto folclórico da região. A cidade começou a atrair visitantes curiosos em busca de emoções fortes, ansiosos por testemunhar os sussurros e desvendar o mistério por trás da tecelã de pesadelos. Um grupo de pesquisadores decidiu investigar a lenda em profundidade, buscando evidências concretas da existência de Lídia e dos sussurros assustadores. Eles passaram meses examinando documentos antigos, entrevistando moradores mais velhos e estudando a história da região. Finalmente, após uma meticulosa pesquisa, os pesquisadores descobriram um registro oculto nos arquivos da cidade. O registro datava de séculos atrás e mencionava uma mulher chamada Lídia Blackwood, que era conhecida por sua habilidade no tecido e na manipulação de sonhos. De acordo com o registro, Lídia era considerada uma bruxa pelos moradores da época, e muitas pessoas acreditavam que ela causava pesadelos e aflições noturnas. No entanto, antes que medidas pudessem ser tomadas contra ela, Lídia desapareceu misteriosamente. A descoberta desse registro histórico trouxe uma nova luz à lenda. Os pesquisadores passaram a questionar se a tecelã de pesadelos era uma figura real ou apenas uma criação da imaginação coletiva. Alguns acreditavam que Lídia pode ter sido uma mulher injustiçada, enquanto outros insistiam que a maldição dos sussurros ainda persistia. Apesar das dúvidas e incertezas, os sussurros continuaram a ser ouvidos durante as noites de lua cheia, mantendo viva a crença na existência da tecelã de pesadelos.
A cidade permaneceu envolta em um ar de mistério e ocorrências inexplicáveis durante essas noites ainda eram relatadas. Ante as noites de lua ao longo dos anos, a cidade mergulhou em um ciclo interminável de pesadelos e inquietação. Os sussurros assombrosos ecoavam constantemente pelos becos escuros, trazendo desespero e paranoia aos moradores. Os pesquisadores que investigaram a lenda acabaram desaparecendo misteriosamente. Suas investigações foram interrompidas abruptamente, e os registros e documentos que coletaram se perderam no esquecimento. Alguns diziam que eles foram vítimas da ira da Tecelã de pesadelos, enquanto outros acreditavam que foram consumidos pelos próprios pesadelos que investigavam. Com o tempo, a cidade se tornou um lugar sombrio e isolado, abandonado por qualquer visitante em potencial. As ruas ficaram desertas, e o medo prevaleceu. Então, uma noite de lua cheia, a cidade foi engolida por uma escuridão profunda e maligna. Os sussurros alcançaram um nível insuportável, invadindo as mentes dos moradores e levando-os à beira da loucura. A Tecelã de pesadelos emergiu de sua reclusão, seu sorriso sinistro se espalhando pelo rosto. Ela envolveu a cidade em seus fios negros, aprisionando as almas dos moradores em um tormento perpétuo de pesadelos horríveis. Os gritos de desespero ecoaram pelos becos vazios enquanto a cidade se afundava nas profundezas do horror. Desde então, a cidade ficou congelada no tempo, uma prisão macabra dos pesadelos tecidos pela Tecelã. A lenda do sussurro da meia-noite deixou de ser apenas uma história assustadora e se tornou uma realidade sombria para aqueles que ousam se aventurar por lá. E assim, o destino sombrio da cidade e de seus habitantes permanece como um lembrete sinistro de que nem todos os contos têm um final feliz. O mal que se esconde nas sombras pode triunfar, consumindo tudo o que toca, e a Tecelã de pesadelos continua a tecer suas tramas maléficas, perpetuando um pesadelo eterno.